Mãe tentava entender o porquê seus filhos estavam se sentindo tão mal. Quando descobriu o motivo, ficou chocada. Será que os meninos ficaram doentes por causa da negligência de sua escola? O que será que aconteceu depois que tudo foi descoberto? Ficou super curioso? Então deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo! Todos os pais costumam se preocupar bastante com a saúde de seus filhos, e quando não descobrem o que de fato eles têm, ficam ainda mais desesperados tentando encontrar o motivo. Hoje conheceremos uma história assim. Você nem imagina o que essa mãe teve que fazer para que seus filhos se recuperassem. Beth Paulette é uma mãe de 4 filhos que vive em Walkerton, no estado da Virgínia. Como a maioria das mães, ela sempre acreditou que enviar seus filhos para a escola era estar fazendo um bem para o seu futuro e que certamente eles estavam em boas mãos. Beth sempre acordava de manhã antes dos meninos e organizava tudo, principalmente para seus filhos mais novos, os uniformes, as mochilas e os cafés da manhã. Já seus filhos mais velhos muitas vezes faziam tudo isso sozinhos, afinal, eles já eram bastante independentes. Beth, porém, sempre se certificava de que todos fossem muito bem alimentados para a escola. Todos os dias, ela os acompanhava até o ponto de ônibus escolar e carinhosamente se despedia de cada um com um beijo. Os mais velhos torciam um pouco o nariz com aquela atitude da mãe, mas aceitavam de bom grado, pois sabiam que ela fazia isso porque gostava de demonstrar o quanto os amava. Beth entendia que era impossível saber tudo o que estava acontecendo na King and Queen Central High School, porém, ela confiava na educação que dava para seus filhos e também acreditava que o corpo docente sempre cuidaria muito bem deles. No entanto, logo aquela mãe amorosa descobriria que não era bem assim, nem tudo era como ela imaginava. Os sintomas se iniciam. Certo dia, quando chegou da escola, seu filho mais velho estava reclamando de uma forte dor de cabeça. A mulher acreditou que seu filho pudesse apenas estar cansado por conta das provas daquele mês, ou porque devia ter ficado até tarde da noite jogando videogame e não havia dormido o suficiente. Mas mesmo assim, decidiu levá-lo ao médico próximo de sua casa, por precaução. A princípio, o médico não entendia por que ele estava sentindo aquelas dores, pois estava aparentemente muito saudável. Então, pensando um pouco mais a respeito, ele acreditou que as dores poderiam estar sendo causadas por estresse, já que é muito comum adolescentes sentirem dor de cabeça por conta das transformações hormonais que estão sofrendo. O doutor receitou um analgésico e disse que se as dores persistissem, era para voltar ao seu consultório, mas em breve ela descobriria que aquela dor não era temporária e não seria uma simples aspirina que daria fim a ela. No dia seguinte, aconteceu novamente a mesma coisa. Seu filho chegou dizendo que estava sentindo dor de cabeça. Beth começou a ficar preocupada com as dores de seu filho, acreditando ser algo mais sério. Mas a preocupação daquela mulher aumentaria ainda mais quando seu outro filho mais velho chegasse em casa. Ele chegou um pouco mais tarde que seu irmão, pois tinha uma aula extra. O garoto chegou exatamente com os mesmos sintomas em casa. A preocupação de Beth havia aumentado ainda mais. Afinal, agora não era apenas um de seus filhos que estava com uma dor de cabeça perturbadora. Ela começou a acreditar que seus filhos podiam estar sofrendo de estresse por conta de sua rotina. Aquela frase bem conhecida de "mas você só estuda" não se aplicava aos filhos daquela mulher. Eles viviam bastante ocupados e não paravam um minuto. Além da escola, eles tinham algumas atividades extracurriculares. Jogavam xadrez no time da escola, dever de casa, cursos e ainda trabalhavam meio período alguns dias da semana, e mesmo que fizessem tudo isso, sempre aparecia uma coisa ou outra para fazer. Beth estava criando adultos responsáveis e dispostos a cumprir sua rotina, mas a ideia de que tudo aquilo estivesse os afetando e os deixando doentes a apavorava. Mas a mulher não parou por aí. Ela chegou a se questionar se seus 2 filhos talvez estivessem lidando com valentões na escola. Beth, que sempre se manteve atenta a tudo, decidiu acompanhar os filhos ainda mais de perto nos dias que se seguiram. Então, durante o dia, nos intervalos entre uma aula e outra, e no intervalo do almoço, enviava algumas mensagens de texto para os 2 jovens, pedindo atualizações sobre como eles estavam se sentindo. Fotos inacreditáveis.
Certo dia, no horário do almoço, Beth enviou uma mensagem para o celular de seus filhos para saber como eles estavam e, caso estivessem sentindo dor de cabeça, se haviam tomado remédio. Ela iniciou a mensagem perguntando como estava o almoço. Em resposta, um de seus filhos lhe enviou uma foto. A mulher ficou completamente horrorizada com o que viu. Na foto havia um pedaço de pizza queimado que parecia mais um pedaço de papelão, um pedaço de costela de porco que parecia estar bem seco e, além disso, ainda havia alguns outros acompanhamentos que pareciam tão desagradáveis que Beth nem conseguia distinguir o que eram exatamente. Descoberta infeliz. Naquele momento, uma luz se acendeu na mente de Beth. As enxaquecas de seu filho finalmente fizeram sentido. Seus filhos provavelmente estavam tendo fortes dores de cabeça, pois mal se alimentavam ou sequer tocavam na comida. A mãe sabia que não podia culpá-los. Estava nítido o porquê eles não queriam se alimentar com aquela comida. Os jovens claramente não estavam recebendo os nutrientes e vitaminas adequados de que precisavam, com aquelas refeições cheias de carboidrato e mal feitas. A mulher ficou chocada que no cardápio dos meninos não tivesse nenhum vegetal ou fruta, além de alguns pedaços de tomate. A primeira coisa que aquela mãe furiosa fez foi conversar com os outros pais. Ela tentou reunir um grupo de mães e pais na esperança de que todos, juntos, pudessem fazer algumas mudanças no cardápio. No entanto, não havia muitos pais a fim de interferir e provocar alguma briga ou desconforto. Porém, Beth não é daquelas pessoas que desistem muito fácil das coisas. A mãe sabia que teria que encontrar outra maneira de chamar a atenção da escola. Sua atitude faria a escola virar de cabeça para baixo e forçaria o diretor a fazer algo a respeito. Uma nova ajuda. Beth decidiu enviar as fotos da mesma escola de seus filhos para o jornal local, WTVR, CBS, Six News, e junto mandou um texto explicando toda a situação. Alguns dias depois, o jornal entrou em contato com Beth, lhe dando um retorno e concordando que aquele almoço servido às crianças daquela escola era inaceitável. Quando os repórteres começaram a investigar, logo descobriram que os filhos de Beth não eram os únicos a não querer comer a merenda escolar. Um aluno da escola, chamado Percy Jackson, em uma entrevista comentou: "Não me parecia nada agradável a comida, por isso evitava de comer a merenda da escola, geralmente levava algo de casa." Não somente crianças, mas também adultos, quando não alimentados adequadamente, ficam suscetíveis a apresentar sintomas de fadiga, dores de cabeça e até mesmo desmaios. Inclusive, pode afetar a capacidade de se concentrar nos afazeres diários. A repórter Melissa Hippolyte entrou em contato com o diretor da escola, Dr. Stanley Jones. Quando Melissa mostrou a ele a foto da pizza queimada e da costela de porco e perguntou a ele: "Você gostaria que as crianças aqui comessem uma comida parecida com essa?" Ele prontamente respondeu: "Claro que não, estamos providenciando mudanças." Pressionado, o diretor admitiu ter conhecimento do problema, chegando até mesmo a afirmar que a supervisora do programa de alimentação da escola havia sido suspensa 2 semanas antes. Com toda a atenção voltada para a escola, o Dr. Jones fez algumas mudanças significativas o mais rápido possível e fez uma declaração ao jornal local afirmando que ficaria de olhos bem abertos com o cardápio e com todos os alimentos servidos e que toda a equipe trabalharia para oferecer aos alunos opções de refeições mais nutritivas. Infelizmente, a história que os filhos de Beth estavam passando é apenas uma entre muitas outras semelhantes em todo o mundo. Não demorou muito para que, após o caso ser levado para a mídia, surgissem alguns outros casos de alunos e pais reclamando do cardápio e alimentos servidos nas escolas. Precisou uma mãe furiosa tomar uma atitude para que todos tivessem coragem de falar algo a respeito. Muitos fecharam os olhos para essa situação, que merecia bastante atenção. Os alimentos que comemos e os nutrientes que nosso corpo absorve estão intimamente ligados à nossa saúde, seja física, mental ou emocional. Muitas vezes podemos até mesmo acreditar que uma coisa não tem a ver com a outra, mas essa história está aqui para nos provar que tem. Pelo bem da sua saúde, super curioso, preste bastante atenção ao que você coloca na boca. Falando em adolescentes, confira também a história desse adolescente que foi humilhado no baile da escola e no dia seguinte 12 garotas apareceram em sua frente e fizeram algo incrível por ele. Clique e assista!